Oi, gente, tudo bem? Então vamos bater um papo? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a importância da nossa mãe. A sua mãe é importante para você? Como que é o seu relacionamento com a sua mãe? O que que você pensa dela? Qual o sentimento que você tem com ela? Você tem medo dela? Você tem dó da sua mãe? Hum? Você tem raiva da sua mãe? Você se sente rejeitado, abandonado pela sua mãe? Como que é? Você e a sua mãe. Me conta. Dói, né? É, eu sei. Muitas vezes dói bastante falar da mãe. Muitas vezes traz uma dor. Tem pessoas que não conheceram suas mães. Outras pessoas, quando nasceram, a mãe morreram no parto. Eu vejo você. Eu vejo sua dor. Outras pessoas tiveram as mães tão ocupadas durante a sua vida que não tinham tempo para cuidar dos seus filhos. Cuidavam, sim, mas não como você queria. Cuidavam, mas não como o filho queria que fosse. Outras mães se separaram dos seus maridos, do pai das suas crianças e foram seguir sua vida. Dói, né? Dói muito. Mas a gente não tem como fugir da nossa realidade. Cada um tem a sua. Muitas dores por aí. Eu sei, eu tô cutucando umas dores aí, né? Escondidas. Muitas pessoas olham, fingem que tá tudo bem e demonstram para todo mundo nas redes sociais e tá tudo certo, mas lá dentro só você sabe o que você está sentindo. Quantos de vocês gostariam que sua mãe fosse diferente? E o pior de tudo é que quanto mais você quer que sua mãe seja diferente, quanto mais você julga sua mãe, mais parecido você vai se tornando com ela. Já observou? Já observou que aquilo que você mais julgava na sua mãe, quando você tem filhos, você faz igual ou muito parecido? Você já parou para pensar sobre isso? Sobre a importância da sua mãe, o peso que uma mãe tem de uma forma positiva. Só que muitas vezes nós levamos para o lado negativo. Sem ela nós não existiríamos. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Eu sou Raquel Verlang, terapeuta familiar e sistêmica, e adoro conversar sobre constelação familiar, sobre os ensinamentos de Bert Hellinger. Eles mudaram o rumo da minha história e pode mudar a sua se você quiser também. Basta colocar em prática todo o conhecimento que você for aprendendo por aqui. Como fazer a sua vida ficar diferente. Então vamos lá, a mãe. Talvez você também seja mãe, se você é uma mulher e está assistindo. Outras olham e pensam assim: eu não quero ser mãe. Eu não quero nem casar. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum nisso. Nenhum. Vou contar uma história verdadeira para vocês, como sempre eu conto. E não cito nomes, porque isso se chama ética e aqui se preserva a identidade de todas as pessoas, a não ser que ela seja eu mesma, que aí eu estarei falando. Mas nesse caso, é de uma pessoa que eu conheço. Essa pessoa tem uma mãe depressiva, tem uma mãe que tem problemas muito particulares, peculiares, e essa filha inverteu o papel. Ela cuida da mãe, como se a mãe fosse a filha dela.
E o detalhe é que ela tem uma filha, criança ainda, mas ela tem uma filha. Sabe o que acontece? Acontece que essa mãe, vamos colocar alguns nomes aqui fictícios. Vamos imaginar que a dona F é filha da dona G, que é mãe, no caso a F, é mãe da dona R, tá bom? Então, vamos recapitular aqui. A dona F é a filha, a R é a neta e a G é a mãe, ok? A avó, no caso, a mãe da F, certo? Então aqui nós temos um caso de mãe, vó e neta. Então, essa pessoa que eu conheço, ela inverteu os papéis. Ela cuida da mãe como se a mãe dela fosse filha dela. E ela tem uma filha, que é uma criança ainda. Então, a filha observa, vê esse comportamento da mãe o tempo todo. E tá vendo que essa mãe tá cuidando da mãe dela, como se fosse filha, falando, porque minha mãe é isso, porque eu não dou conta da minha mãe, porque minha mãe não quer se ajudar, porque minha mãe não isso, porque minha mãe é aquilo. E aponta o dedo, julga essa mãe o tempo todo. E ela assumiu uma carga, uma responsabilidade sobre a mãe, sobre tudo, tão grande. Ela pegou para ela a responsabilidade de cuidar dessa mãe, como se ela fosse filha mesmo. Ela faz tudo para essa mãe e dentro dela ela vê a mãe pequena, ela tem dó da mãe, ela julga a mãe porque a mãe tá doente, tá com depressão e ela acusa a mãe porque a mãe não quer se mexer, porque a mãe não faz nada. Tá vendo como é a sensação ruim quando dá, que você tá ouvindo essa história? E essa mãe, ela está realmente doente, está no processo de depressão, mas ela está se tratando, ela começou a se tratar. E ela está com vontade de sair desse lugar, mas é um processo, ela precisa de um tempo, ela precisa de medicação, ela precisa de todo um acompanhamento, não é do dia para a noite. Mas a filha acusa essa mãe o tempo todo. E a neta, no caso, a criança em questão, ela observa tudo. Sabe o que vai acontecer? Vou contar para vocês o que vai acontecer. Se essa filha não mudar a postura dela com a mãe, ela vai ficar tão ou mais depressiva do que essa mãe dela. Vai. Por quê? Porque ela tá tendo um papel invertido, ela tá acusando. E ninguém tem o direito de dizer por que minha mãe age dessa ou daquela maneira. Ela tem as razões dela, ela tem todo um histórico familiar, tem umas memórias que precisam ser ressignificadas, transformadas, liberadas. Precisa ser transformado um monte de informações no inconsciente dessa pessoa, ressignificado tudo isso. E acontece que essa filha, ela não está tendo essa percepção e não está tendo esse respeito em ficar no seu lugar. Com certeza, se ela não mudar essa postura interna, ela vai adoecer. Ela vai ficar doente e vai repetir a história. E a filhinha dela, que é pequenininha hoje, está vendo tudo isso, vai fazer esse papel, essa mesma história acontecer quando a mãe dela precisar dela. Ela vai ficar em papel invertido. Então, gente, é uma ressignificação que precisa ser feita. O nosso inconsciente funciona assim. Se essa moça, ela no papel, na função, no dia a dia, ela age como mãe da mãe dela, ela não está conseguindo olhar para a filha dela como filha, por mais que ela cuide, mas há um processo invertido. Então, o que vai acontecer?
a filha dela precisa de uma mãe a nível inconsciente. Porque a mãe biológica dela está ocupada demais cuidando da mãe dela. Não sei se você está conseguindo entender. Se não conseguir, volta um pouquinho e entende. Então, nós estamos tendo essa questão aí. Isso é extremamente sério, 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 sério. As consequências disso. A pessoa que faz esse papel invertido, ela não vai ter sucesso, porque é da mãe que vem o sucesso. Tudo que ela vai fazer vai se tornar muito pesado, vai ficar sendo difícil. Ela não vai conseguir ficar na íntegra, na emoção, na totalidade, sendo mãe da filha dela, porque ela está sendo ocupada como mãe da mãe dela. Então, muitas questões que a filha está precisando, ela não consegue, porque ela está com sua energia toda voltada para o lado errado. Ela se sente carente, insegura, por quê? Porque quem tem que cuidar é a mãe que tem que cuidar dela e ela está sendo cuidadora da mãe. Aí você pode falar assim, nossa Raquel, mas credo, como assim? Que maldade, você está dizendo que a gente não pode cuidar da nossa mãe? Claro que deve. O pulo do gato, o X da questão é o seguinte: nós devemos ajudar a nossa mãe e cuidar da nossa mãe no nosso lugar de filha e de filho. Como assim? Sim, exatamente isso. Quando o corpo da sua mãe, o corpo do seu pai precisar, faça tudo o que vocês puderem fazer. Mas como filhos, esse é o pulo do gato. Como que tá aí dentro de você? Qual é o sentimento que você faz as coisas pela sua mãe e pelo seu pai? Qual é a sensação que você está fazendo aquilo? Que você está ajudando a sua mãe? É respeito? É amor? É num lugar que você se sente maior e melhor do que sua mãe? Ou você faz aquilo como um sentimento, uma sensação? Eu sou a filha, filho, e estou apenas ajudando a minha mãe no lugar de filho e de filha. Como que é isso para você? De que lugar que você está olhando para sua mãe e cuidando dela? Eu tive a oportunidade de fazer um curso uma vez de Theta Healing. Então esse foi o meu segundo módulo. E eu me lembro muito bem que a minha professora na época, ela disse o seguinte: quando minha mãe precisar de mim, quando o corpo dela precisar de mim, eu estarei aqui como filha. E isso casou completamente com tudo que eu já havia estudado, já sabia dentro das constelações familiares. Porque eu tenho vários outros cursos também em outras áreas, dentro da área de terapias. E esses cursos se comunicam, eles se complementam, casam entre si. E Bert Hellinger, assim como Vaiana, que é a criadora do Theta Healing, estão corretos. Nós precisamos ficar no nosso lugar de filhos para que possamos ter força, buscar a força dos nossos antepassados e podermos regar e cuidar dos nossos descendentes que precisam de nós, que nós temos que estar totalmente disponíveis emocionalmente para cuidar deles, para auxiliar naquilo que eles precisam, porque nós é que somos a força dos que vêm depois de nós. Assim como os nossos pais são aqueles que nos dão força para que a gente possa conseguir. Sim, Bert Hellinger tem razão. A mãe vem o sucesso, da mãe vem o sucesso.
E como que eu olho para minha mãe? Como que você olha para sua mãe? É como o sucesso olha para você. Você tem dó da sua mãe? Ou você vê nela uma pessoa forte? E se você pode, de repente, virar para mim e disser: nossa, como que você pode falar? Você não sabe da minha mãe fez isso, minha mãe faz aquilo. Sim, independente do que ela foi, independente do que ela fez ou faz, ela te deu a vida. E 50% de você é ela. Portanto, se você pensa que ela é fraca, você está pensando que você, metade de você, também é fraco. Como é que você vai ter sucesso na vida se você pensa isso da sua mãe? Sendo que você é a sua mãe também. Sabe como que a gente tem que olhar para nossa mãe? Independente se ela só deu a vida e foi seguir a vida dela ou seguiu para Deus, não importa o que aconteceu, faça o melhor que você conseguiu, porque o maior presente ela te deu, a vida. Ela permitiu que você viesse a essa terra, ela permitiu que você respirasse aqui, que você vivesse. Se foi uma trajetória, um caminho dolorido para ela permitiu. Você tem que ser grato 2 vezes, porque ela permitiu que você nascesse. Isso é um direito dela, de viver da forma que ela conseguiu viver, conforme as dores e alegrias que ela tinha e tem. Se sua mãe não conseguiu te dar amor como você queria, ela te deu a vida. Ela garantiu que você estivesse vivo e o resto você é capaz de fazer por você mesmo. Quantos filhos ingratos, mal agradecidos, reclamões que só ficam reclamando por aí, que rejeitam sua mãe e que não são capazes de olhar para as dores dela e saber o que elas passaram já nessa vida. E nem tudo as mães contam para os filhos do que já passaram. Algumas vezes elas até contam algumas coisas, outras muitas. Mas a sua mãe, eu posso te garantir, ela é muito maior do que você, independente de qualquer que seja a história que você queira me contar. Ela é grande, ela é forte e ela é capaz, ela é competente. E quando a gente olha para nossa mãe e desiste de julgá-la e desiste de ter dó dela, ficando no nosso lugar e vê a grandeza que ela tem, a importância que ela tem no seu sistema familiar e no meu, cada uma com sua mãe, muda toda a história, todo o seu destino. Tudo começa a fluir na sua vida. Você começa a prosperar, você começa a ter mais clientes, você começa a ter um melhor relacionamento com os seus filhos. Nós fazemos essa transferência para os nossos filhos. Como que você quer que seus filhos te vejam? Mude agora. Comece agora a olhar de um jeito diferente para sua mãe. Sua mãe te ama do jeito que ela deu conta de amar. Tem um fato verdadeiro também, que eu não vou citar nome. Uma mulher, ela entregou todos os seus filhos para adoção, todos. Ela teve uma história muito trágica, muito difícil, muita dor envolvida. E ela era usuária de drogas e ela tinha um destino muito difícil. Por amor aos seus filhos, ela entregou suas crianças para adoção, para os pais deles e outros para adoção mesmo, com uma pessoa muito responsável. Quando essas crianças, esses filhos, conseguirem olhar para essa mãe e perceberem o amor que ela teve em deixar essas crianças virem e permitir que elas fossem criadas por outras pessoas, porque o destino, a dor delas era tão grande,
e que essas crianças têm 2 mães e 2 pais. Os pais biológicos e os pais de criação. Sejam eles os avós ou quem for. Tudo muda. Tudo se ressignifica. A dor diminui. Ser grato pela vida que recebeu é uma maior dádiva que alguém pode ter. É valioso, é gratidão e transforma o seu destino. E é capaz de mudar o seu destino. Quer ver? Eu vou contar uma história para vocês, verdadeira também. Eram 3 irmãos. E um dos irmãos sempre olhou a mãe com muita grandeza. E os outros 2 sempre reclamaram da mãe, cobraram porque a mãe isso, porque a mãe aquilo. E teve um que teve uma postura diferente. E olhou a mãe com muita grandeza e respeitou o destino da mãe e sempre esteve pronto, no lugar de filho, auxiliando essa mãe. Gente, essa pessoa é muito próspera hoje. Tudo que essa pessoa põe a mão prospera. Essa pessoa hoje é extremamente próspero. Ele tem um sucesso incrível. E ainda assim, essa pessoa também teve essa postura com o pai. Então ele tem sucesso e tem dinheiro, porque da mãe vem o sucesso e do pai vem o dinheiro. É só a gente ficar no nosso lugar e parar de julgar, parar de questionar porque a mãe, porque o pai fizeram isso ou aquilo outro. E você? Eu trago essa reflexão para você mudar a sua história, mudar a sua vida. Talvez alguém possa dizer assim, minha mãe morreu quando eu era recém-nascido. Sim, gerou traumas, gerou questões que precisam sim ser ressignificadas. Muitas vezes precisa até de um atendimento. E você não tem culpa de nada. Não tem. Ninguém tem. Esse foi o destino de todos, de cada um. Mas o que eu posso te falar é que você precisa sentir que você tem mãe. Esteja ela perto ou longe. Sua mãe foi uma mãe próxima ou foi uma mãe distante? Você tem mãe e você está pertencendo ao sistema familiar dela, mesmo que você não conheça. Essa é a grandeza da situação. Você ficar no seu lugar, mesmo que você não conheça ou mesmo que sua mãe não foi aquilo que você queria que ela fosse, mas sentir muita gratidão por ela, pela vida dela. Eu vou te propor um exercício. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Imagina sua mãe na sua frente. Imagina que você está ficando pequenininho, pequenininho, mentalmente, na sua mente, você vai ficando cada vez menor. E que você fica lá nos pés da sua mãe pega você no seu colo. E sua mãe te amamenta, e sua mãe te abraça, sua mãe te ama. E sua mãe escute a voz da sua mãe, você começa a sentir o cheiro da sua mãe. Você começa a sentir as batidas dos batimentos cardíacos da sua mãe. Você começa a se sentir protegido pela sua mãe e amado pela sua mãe. Escuta a voz dela agora. E sua mãe te diz: eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Você é tudo que eu sempre quis. Não importa como foi a sua gestação, mas você e como você veio, e você é o filho certo, você é a filha certa para mim. Se sinta amado, se sinta protegido, se sinta abraçado pela sua mãe. Olha como a sua mãe é importante para você.
Você consegue sentir o cheiro dela? Qual é o sentimento que vem ainda com os olhos fechados? Você tem raiva da sua mãe? Se você está com raiva da sua mãe, então desista de ter raiva dela, porque ela te ama, do jeito que ela dá conta de demonstrar. Se você está sentindo dó da sua mãe, então desista de sentir dó dela, porque ela é grande, ela é forte, ela dá conta. E ela fez e faz o melhor que ela pode, que ela consegue fazer. A sua mãe é a mãe certa para você. Continue abraçado com a sua mãe. E a sua mãe te embala, te amamenta, te protege. E você vai ficando cada vez mais protegido pela sua mãe. Você vai ficando seguro. Isso, se te der vontade de chorar, pode chorar. E você vai vendo a importância que a sua mãe tem. E você vai começando a observar e perceber que você também se parece com a sua mãe. Vai percebendo o quanto a sua mãe vive em você, através das suas atitudes, através dos seus pensamentos, através do seu olhar. O que você se tem que você parece com a sua mãe? Ela, se você é mãe ou pai, ela já é a avó dos seus netos, no caso dos seus filhos. O quanto você está disposto a se reconectar com a família da sua mãe. Não importa o que eles sejam, o que eles façam. Ela é a sua mãe. Essa é a sua família. E você pertence a esse lugar. Sim, você pertence. E agora, ainda com os olhos fechados, pergunte para sua mãe, peça para sua mãe, dentro de você: mãe, me dá permissão para fazer um pouquinho diferente da senhora. E sente a resposta dentro de você. E você ainda vai ficando bem pequenininho, ainda está bem pequenininho perto da sua mãe. Reconectado, conectado com a sua mãe. E vendo a força que ela tem. Como ela é uma mulher forte. Como ela é grande diante da vida. E ela fez o melhor e faz o melhor que ela conseguiu fazer. Se foi por pouco tempo ou por muito tempo, não importa. Ela é a mãe certa. Ela fez e faz o melhor que ela consegue fazer. Ela é a sua mãe. Você tem e teve o que precisou para se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Aprenda com essas lições que a vida te proporcionou, porque você tem a mãe certa e você tem a história certa. E a partir de agora você pode fazer algo, pode fazer um pouquinho diferente. Agora você pede permissão para ela. Fala: mãe, por favor, me abençoe e me permita que eu siga a minha vida. E olhe para a vida e seja muito feliz. E aí você vai se desvinculando dos braços dela, vai virando as costas para ela com muito amor e respeito. E ela vai te abençoando e ela vai te liberando para a vida. E você vai buscando a força dela e de todos que vieram antes de você. E agora você pode olhar para os seus filhos, pode olhar para a sua história, para o seu trabalho, para os seus descendentes, apenas concordando com a sua história de origem, com a história que você teve lá com a sua mãe. E sempre que você quiser, sempre que você precisar, você pode voltar para esse lugar, pedir a bênção dela e a força dela e seguir adiante, seguir para o seu futuro, para a sua vida, na certeza de que sua mãe sempre está com você. Sabe por quê? Porque você é ela.
Quando você consegue ver a grandeza da sua mãe, você consegue liberar o seu destino. E se sua mãe precisar, sim, faça o que você puder, como um filho, no lugar de filho, de filha. Vamos para o sucesso e vamos seguindo a nossa vida, a nossa história, porque os nossos pais são os pais certos para nós. E você pode sim ser uma mãe perfeita, um pai perfeito dentro daquilo que você tem condições do seu melhor. Se você quer fazer o seu melhor, desista, pare de julgar, pare de acusar e pare de ter dó dos seus antepassados. Apenas respeite a história que eles viveram e no lugar de filho, faça o melhor que você conseguir. Muito obrigada a todos. Muito obrigada por esse bate-papo, por essa conversa. E a gente vai ficando por aqui hoje. E depois a gente volta a conversar sobre outros assuntos. Sim, você merece ser feliz. Tome a força dos seus antepassados e siga em diante. Siga em frente. Tudo de bom para vocês.